Turma, vamos para a exclusiva aqui, porque a equipe do Morning Show teve acesso a um recibo que mostra que uma caixa de itens foi entregue para compor o acervo pessoal do Palácio do Planalto durante a gestão de Jair Bolsonaro. As joias, dessa vez destinadas a Bolsonaro, também foram entregues pelo governo da Arábia Saudita durante a visita brasileira. Os itens estavam na bagagem de um dos integrantes da comitiva do Brasil e não foram fiscalizadas pela Receita Federal. O recibo de entregas das joias ao acervo mostra, inclusive, que na caixa tem rosário, relógio como pulseira em couro, abotoaduras, caneta e também um anel. De acordo com o recibo, a entrega foi feita em 29 de novembro de 2022 e foi recebida pelo então assessor especial do Ministério de Minas e Energia, Antônio Carlos Ramos de Barros Melo. Ele disse que a demora em transferir, inclusive, os itens ao acervo foi justamente por causa das inúmeras tratativas para a definição de qual seria o destino dessas joias. Eu acho que tem vários pontos aí para a gente debater e discutir a respeito desse assunto. Mas o principal é o seguinte, que é o que me gera a curiosidade. Teve pressão política na Receita Federal ou não? O que você acha, Maio? Eu acho que toda a história ela gira em torno disso, né? Dessa insistência em trazer essas joias o tempo inteiro, de uma certa pressão que pode ter acontecido na Receita Federal, porque presidente da República, e isso é uma coisa que eu já vi já, o Lula mesmo já disse que tinha, inclusive, um acervo de presentes que outros países mandam e tal. Isso é uma coisa que eu particularmente acho meio over, mas que existe, né? Agora, do ponto de vista político, como é que você viu isso? Bom, a reportagem que foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo demonstra ali, né, trouxe uma última informação de que, inclusive, o próprio presidente enviou um ofício ao gabinete da Receita Federal, informando que um funcionário do governo iria até lá, o tal do Jairo, né, que depois foi melhor identificado, iria até Guarulhos para retirar essas joias. E a própria reportagem demonstra que houve sim pressão com relação ao gabinete da Receita. E aí eu levanto um ponto aqui muito importante, eu acho que esse assunto precisa ser melhor esclarecido, né? O próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que essa questão vai ser melhor investigada, tem divergências aí de versões do próprio ministro, então ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque, que foi representando o presidente na comitiva Arábia Saudita, tem diferentes versões que ele dá, então é necessário que haja uma investigação, mas eu levanto aqui um ponto muito importante que diz respeito a isso que você levantou, Paulo, com relação à pressão na Receita. Houve pressão política dentro da Receita Federal, mas o auditor fiscal, que era responsável pela apreensão das joias, não cedeu a essa pressão. E aí é muito importante, né? Tem um aspecto dentro do serviço público que é bastante criticado, que é a estabilidade do servidor público, e eu considero como um mecanismo muito importante para esse tipo de situação. Se esse servidor público não fosse protegido ali pelos mecanismos que o próprio servidor tem para fazer com que a lei se cumpra. Você fala do cargo em comissão para o cargo concursado, é isso? Exatamente. Da indicação política para aquele cara que prestou concurso. Exatamente. A estabilidade dentro do serviço público tem essa função, né? De fazer com que o servidor público não ceda à pressão política e faça com que a lei se cumpra, já que essa é a função dele. Mano, quais os destaques dessa história que você acha que ainda tem fios aí desenrolados? Eu acho que o ponto central é mais uma demonstração, mais uma história emblemática de qual é a visão que o Bolsonaro tem sobre o funcionamento do Estado. Ele confunde o que é uma propriedade privada, o que é a propriedade da família dele, com o que é a propriedade pública, do que enfim, a separação entre o público e o privado é algo que não existe na cabeça do Bolsonaro. Isso fica claro desde casos, por exemplo, como rachadinha, quando um deputado se comporta como se aqueles cargos fossem uma propriedade dele e, portanto, ele tivesse autonomia para indicar um funcionário criando uma condicionante para que o funcionário devolva uma parte do salário para o próprio deputado que indica, ou seja, como se o propósito do cargo fosse servir ao interesse privado do mandatário. E Bolsonaro se comporta assim em diversas situações. Quando, por exemplo, ele troca o comando de delegacias da Polícia Federal, daquela denúncia do ex-ministro Sérgio Moro, para
proteger os filhos, quando ele faz uma interferência usando, ao que tudo indica, 3 ministérios foram pressionados por Bolsonaro para participar dessa tentativa de ter as joias para a família dele. Então, tudo isso mostra, no fim das contas, uma incapacidade de Bolsonaro de seguir regras mínimas da gestão pública e uma ânsia de tratar o Estado brasileiro como se fosse uma propriedade ao serviço dele e da própria família. Em outras palavras, Bolsonaro está dando vazão, ele dá vazão ao longo de toda a sua carreira, e é importante situar isso, ao espírito patrimonialista, um dos vícios mais antigos e incrustados da história brasileira na política. Muito bem, Ale, nós estamos falando aqui, trouxemos inclusive na abertura, desse segundo pacote, né? Porque a discussão, ela se centrou muito nesse primeiro pacote, o Bolsonaro foi lá publicamente, até falou a respeito disso, que a Michelle iria usar essas joias e não ficar com elas, enfim. Como é que você vê esse segundo pacote? É batom na cueca? Ah, total. É muito difícil de explicar, tá muito feio na foto, porque já teve esse primeiro pacote, como você mesmo disse, ela ganhando joias de 3 milhões de euros, né? E essas joias, é bom a gente lembrar, o assessor do Bento Albuquerque tentou passar na fila do não declarar ali no aeroporto de Guarulhos. Quem já fez uma viagem internacional sabe como é que isso funciona. Você tem aquela fila, uma fila é nada a declarar e a outra fila é quando você se propõe a declarar, quando você diz a receita espontaneamente que você está trazendo algo que precisa ser declarado. O assessor do Bento Albuquerque pegou a fila do não declarar, só que ele deu azar de tomar aquela luz vermelha e para o auditor, e aí o auditor abre e encontra 3 milhões de euros em joias. E aí, isso foi no final de 2021, e até hoje não tem uma explicação para isso. Ou seja, eu iria usar, entendeu? Passaram 2 anos, e aí? Entendeu? Quer dizer, cadê a documentação? Claro que vai ter gente dizendo, o Lula recebeu muito presente. Também recebeu e também errou. Né? O Lula recebeu mais de 300 mil presentes. Em valor de hoje, eu até fiz a conta aqui, na época, em 2010, quando ele saiu da presidência, era R$1,5 milhão de reais, quer dizer, são mais de 3 milhões de reais em valores ajustados pelo IPCA em valores de hoje. É muito dinheiro também. Então, essa parte de presente que o presidente recebe precisa ser melhor regulamentada, porque mesmo na iniciativa privada, isso já seria escandaloso. Se você é um presidente contratado de uma empresa e um fornecedor, alguém que você está fazendo negócio, como o Brasil faz negócio com aqueles países, você começa a receber presente por fora, isso não pega bem, você no mínimo pode ser demitido, né? Você tem que declarar o seu chefe. Então, mais ainda no serviço público, né? Quer dizer, vocês vão lembrar que num debate o Ciro Gomes chegou a acusar o Bolsonaro de ter vendido uma refinaria da Petrobras por menos da metade do valor. E aí coincide mais ou menos com a data que ele recebeu esses presentaços dos Emirados Árabes. Então, precisa explicar direitinho, porque está muito feia essa história de todos os lados. O segundo presente também teve pressão, nem se sabe ainda onde estão essas coisas, porque do primeiro pacote você sabe que como elas foram apreendidas pela Receita, essas joias estão guardadas e está nessa disputa. Agora, essa parte do relógio, do rosário, desses presentes que foram para o Jair Bolsonaro, essa ninguém nem sabe onde estão. Então é muito difícil de explicar e eu peço a você que está nos ouvindo, que no mínimo pense que é mais uma lição para, seja você de esquerda, de centro, de direita, seja o que for, para de idealizar político. Político é isso aí. A gente tem que ter nossa postura política, a gente tem que defender nossas ideias. Agora, ficar chamando político de mito, ficar achando que político é santo, pelo amor de Deus, para com isso. Político é isso aí. Agora, só fazer um desabafo aqui, né? Essa, obviamente, que é uma situação, assim, esdrúxula do ponto de vista ético, né? Mas o que mais me incomoda, assim, é que é o Lula que vai dizer se a pessoa foi ética ou não foi. É sério que nós estamos vivendo nesse momento, minha querida Mari? Não querendo provocar vocês de maneira nenhuma, mas eu quero entender um pouco isso, porque o momento estranho que a gente está vivendo, meu querido Felipe Campos. É Mercúrio retrógrado, né? É Mercúrio isso? É Mercúrio, na verdade é Mercúrio retrógrado. Ele está, né, que dá problema na comunicação. Não, porque assim, eu não vou passar pano de maneira nenhuma para essas atrocidades que vocês três acabaram de relatar. Mas eu também não posso achar normal
não posso achar normal, que é o Lula que vai dizer se o cara é honesto ou não, o governo Lula que vai dizer se o cara é honesto ou não, com tanta coisa que a gente já viu no passado. Então, e com a Luciana Verdolim trazendo a informação que o ministro usou o avião e que se ele não provar, ele vai ter que cair fora, entendeu? E um ministro que, a gente sabe, usou dinheiro do orçamento secreto para fazer uma estrada que corta a própria fazenda. E o Lula, até agora, não tomou atitude nenhuma, vai se reunir com o ministro hoje. Então, quer dizer, do ponto de vista ético, realmente... Minha querida Maiara, o Lula tem credibilidade para julgar se alguém é honesto? Olha, eu discordo que vai ser o governo Lula que vai avaliar essa situação e vai dizer se houve crime ou não, se essa situação foi ética ou não. A gente tem a lei que determina, né? O Alexandre citou aí que o Lula recebeu vários presentes durante o seu governo, e é verdade, mas essa prática de troca de presentes, embora a gente possa achar estranho, ela é comum. A troca de presente entre chefes de Estado. Só que existe um procedimento a ser seguido na hora que um Estado recebe um presente institucional. E aí, dentro dessa história, há uma grande confusão, né? O presente realmente é institucional? Foi dado ao governo brasileiro? Ou era parte do acervo pessoal do presidente, ou foi dado à primeira-dama? Essa é uma questão que precisa ser esclarecida. Porque tanto em um caso quanto no outro, há procedimentos legais a serem seguidos. Isso? A própria Receita Federal, né? Estabeleceu ali os procedimentos. Quem deu o presente não pode chegar e falar, não, eu dei... Também é uma outra possibilidade. É uma possibilidade. Aliás, a investigação está bem centrada nisso, né? Vai ouvir os responsáveis lá na Arábia Saudita, vai ouvir a Receita Federal e, por fim, só que vai chamar o casal Bolsonaro para se explicar. O ponto é que o Bolsonaro não seguiu procedimento nenhum, Exatamente. Nem de um lado nem do outro. Se fosse um presente oficial, ele tinha que seguir um rito. Se fosse um presente pessoal, ele tinha que declarar, pagar imposto e tudo mais. E ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele tentou fazer com que o assessor entrasse pela fila do não declarar, fazendo de conta que não tinha nada ali, um presente de milhões de reais. Meu querido Alexandre Borges, a política é como nuvens. Um dia tá de um jeito, outro dia tá do outro. Né? É tipo um iCloud, exatamente, Fê. Você tá muito bom hoje. Você tá com umas eu tô pegando o ritmo. Meu querido Alexandre Borges, como é que você vê isso? Então é o Lula que vai falar se o negócio foi honesto ou não? Pois é, essa frase que você citou é do Tancredo Neves, grande frasista, o avô do Aécio. Enfim, o que acontece eu espero que não... Quer dizer, qualquer palpite que o Lula ou alguém do governo dele dê, eu acho que isso é menos importante do jogo político. Quem tem que dizer, Receita, Polícia Federal, Justiça. É uma história muito difícil de explicar, entendeu? Porque a troco de quê o país árabe vai dar 3 milhões de euros ou 16 milhões de reais em joias para Michele Bolsonaro? Por quê? Porque achou ela simpática? Ou porque ela é a primeira-dama do país? Ela é a primeira-dama de um país que estava fazendo negócios com os Emirados Árabes, com o fundo de Abu Dhabi, um fundo que já foi parceiro do Ike Batista, que tem um monte de história estranha, que inclusive controla o metrô aqui do Rio de Janeiro e vários negócios grandes aqui no Brasil. É bom até todo mundo dar uma investigada para dar uma olhada, porque esse é um fundo que tem uma história que não é de hoje, que vem já... Desde os tempos do Ike Batista, eles fazem negócio aqui no Brasil e dão presentes caros. A Arábia Saudita, então, são países diferentes. Você tem os Emirados Árabes, que são os que deram essas joias para Bolsonaro e para Michele. E você tem a Arábia Saudita, que deu para o Lula uma espada de ouro cravejada de diamante, que também é caríssima. Então, assim... Quando um presidente recebe um presente desse, isso tem que ser o quê? No mínimo, você tem que fazer um museu, expor, é uma obra de arte, é uma coisa que está incorporada ao patrimônio do Brasil. Isso não foi feito. Então, como não foi feito, a gente tem o direito de assumir, pelo menos até o momento que parece, que eles queriam simplesmente embolsar, entendeu? Se você embolsa, isso é o quê? Propina. Isso é peculato, isso é crime. Então é isso que nós temos que investigar. A foto do momento não é bonita. Agora, é claro, vamos dar a presunção da inocência, blá, 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 vamos esperar a investigação, mas a foto do momento não é boa. Tudo bem, o que foi, Fê? Que você não, eu perguntei para o Alexandre o que o Lula iria fazer com uma espada em ouro cravejada de diamante. Essa é a grande pergunta. Lutar. Você dá para a pessoa um presente lá dos Emirados Árabes com uma espada em ouro cravejada de diamante pro Lula. Ele vai.
Não tem absolutamente nada a ver. Chupa que a cana é doce, meu filho. Engraçado, você falou isso, eu fiquei imaginando aquele trono do Game of Thrones, ele sentado com as espadas. É muito engraçadíssimo. Ai, gente, olha só. Além da caixa enviada a Bolsonaro, as joias de sua esposa Michele, avaliadas em mais de 16 milhões de reais, também foram dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita. Todos os produtos de alto valor são de uma grife suíça. Então nós vamos estabelecer a nossa conexão internacional, aqui americana, com a nossa queridíssima Miriam Spritzer, que já apurou tudo sobre essa marca, que é a queridinha das famosas, né, Mi? Bom dia. Bom dia, Miriam. Bom dia. Sim, a Chopard, que é a marca suíça, né, em pauta aqui. Aliás, eu acho que pelo menos joia é uma coisa boa que dá para usar, né? A espada cravejada de diamante já é mais difícil, só para expor mesmo. E a Chopard é uma marca já muito antiga, bem tradicional da Suíça, que é conhecida pelos relógios, é conhecida pelas joias, e tem aí até uma collab com a Mariah Carey. Então não é pouca coisa que essa marca aí, que foi presenteada ao casal Bolsonaro, ao Brasil, enfim, a gente ainda está determinando isso. A Julia Roberts é uma das garotas propagandas da marca. A marca também é responsável por fazer a Palma de Ouro do Festival de Cannes e logo, por consequência, é uma das maiores patrocinadoras do festival e conta também com grandes fãs como a Mae Musk, que é a mãe do Elon Musk, que volta e meia usa peças dessa marca. Esse ano, no Golden Globes, Viola Davis e Angela Bassett estavam usando peças da Chopard. E também a gente viu aí nos red carpets esse ano Claire Foy usando algumas peças deles, Eva Longoria, Katie Holmes, Uma Thurman, entre outras tantas. Então, assim, não é pouca coisa. Não, a Chopard é uma das marcas mais caras do mundo, né, gente? Sem dúvida. É relógio ali com mais de R$1,5 milhão de reais. Sem dúvida. Maravilhosa, inclusive. Muito bem, turma.